que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, invada o seu coração neste momento. Vamos fazer um comentário no livro de Provérbios, observando algumas coisas importantes no livro de Provérbios. Sabemos que o pano de fundo do livro de Provérbios é a palavra ensina. O livro de Provérbios, ele gira todo em sabedoria humana para viver bem aqui nesta terra, no temor do Senhor. O pano de fundo é o capítulo 22 do livro de Provérbios, no versículo 8, ensina o menino no caminho que deve andar. Esse é o pano de fundo. Também a palavra ouve. O livro enfatiza, o livro destaca várias coisas, mas ele chama muito para o aprendizado. Então ele já começa com a palavra ouve, se dirigindo a todo homem, a todo ser humano. Ouve. Ouvir não é escutar. Ouvir é escutar, prestar atenção, escutar e entender. Então a palavra ouve, ela está 30 vezes no livro de Provérbios. 30 vezes. A palavra nos exorta, o livro de Provérbios nos exorta a ouvirmos em todo o tempo. Quando nós ouvimos, nós avaliamos. Quando nós avaliamos, nós podemos perceber o que há de realmente positivo na frase, ou na palavra, ou no conselho que seja, ou na exortação. Ele tem uma diferença, porque Israel, ele tinha duas escolas. Tinha a escola de profetas, que não tem nada a ver com a escola dos sábios. E ambas funcionavam para o reino. A escola dos sábios estavam para o reino e a escola de profeta estava para o povo. Provérbios começa supondo-se que Davi e Salomão não foram bons pais de família, não educaram, não criaram os seus filhos adequadamente. Tanto Davi quanto Salomão tiveram problemas com seus filhos. Davi teve os seus filhos que cometeram muitas barbárias. Um dos filhos de Davi estuprou a própria irmã. O outro o matou. O outro entronizou-se rei por conta própria. O outro perseguiu seu pai para matar, para tomar posse do reino. No caso, Absalão. Inclusive, criou muitas situações. Absalão acabou sendo assassinado pelo seu primo Joabe, o general de Davi, por causa da sua rudeza. Então nós entendemos que Davi não foi um bom pai, um bom educador. Salomão teve os seus filhos e entre ele teve Roboão, que se veio se tornar rei de Judá, que também, por não ter uma boa índole, ele criou realmente uma dificuldade muito grande para Israel. Então nós cremos que, como Deus viu que nem Davi e nem Salomão tinha competência para educar filhos, Deus então determina que Salomão escreva o livro de Provérbios e nele uma pedagogia extraordinária de como criar filho. Então, do capítulo 1 ao capítulo 8 é uma pedagogia de criar filho em cada tempo da sua vida até a mocidade. Há uma pedagogia desenvolvida que Salomão deixou escrito. Na verdade, não foi Salomão que escreveu o livro de Provérbios,
foram os escribas de Ezequiel, mas o livro de Provérbios é fruto da imaginação, dos pensamentos e da inteligência de Salomão. Portanto, Provérbios vai pegar não uma criança, mas um menino que vai ser preparado para se tornar ou rei, ou um ministro, enfim, uma autoridade dentro do palácio. Alguém que iria ou governar ou ajudar a governar o povo a nação de Israel. Então Deus levantava um ministério dos sábios, e esses sábios educava, instruía, ensinava. Então havia uma escola dentro do reino, dentro do palácio, para ensinar os meninos. Não era criança, porque a criança recebia uma pedagogia, e essa pedagogia era de responsabilidade dos pais, até uma faixa de idade. E aí nós vamos ver a Bíblia, o Provérbios, falando de um menino adolescente, um jovenzinho. E na verdade ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo e ele vai se tornar o homem no livro de Provérbios. Provérbios acompanha todas as fases pedagógicas da criança, fase fálica, todas as fases pedagógicas do desenvolvimento da criança, com o ensinamento da teologia adequada para o desenvolvimento da criança naquela fase. Então, enquanto levaram muitos séculos ou milênios para se criar essa ciência chamada pedagogia, Deus já deixou ela na Bíblia à disposição dos seus servos no livro de Provérbios. Depois que ele passa da sua fase de 10 anos, 12 anos para cima, ele já é um menino pré-adolescente e já começa a ser cercado pela mulher adúltera. E essa mulher adúltera, ela vai também caminhar desde o capítulo 1 até o último capítulo do livro de Provérbios. Ela vai estar aparecendo de alguma forma, se deslocando de alguma maneira. Então o livro de Provérbios vai enfatizar, vai trazer conselhos em várias fases para que o jovem escape, se livre dessa mulher adúltera. Então nós temos até o capítulo 8, 9, que é um ensinamento destes sábios às portas da cidade, e era um ensino para todo mundo que quisesse ouvir os ensinamentos e as aulas. Porém, quando nós achamos aqui o capítulo 22, que vai falar, ensina o menino no caminho que deve andar, eles já estão dentro do palácio, dando aulas especificamente para esses jovens que seriam então autoridades logo mais. Era uma preparação. Nós vamos encontrar no livro de Reis a Bíblia falando de Salomão como o homem mais sábio do mundo, e nesse tempo também vai falar de 4 sábios. Nesse mesmo capítulo 4 vai falar dos 4 sábios que eram nessa época a equipe de ensinadores. Esse sábio eram 4 homens que a Bíblia vai falar, que é o Etan, o Emã, o Calcol e o Darda. Etan e Emã, eles escreveram respectivamente o Salmo 88 e 89. Eram tão sábios e tão espirituais. Esses 2 moços, Etan e Emã, esses 2 homens, eram netos do profeta Samuel. Então, Deus fez promessas para Samuel. Essas promessas não se cumpriram nos filhos de Samuel, que não foram aprovados para o ministério, mas Deus tinha feito promessa para Samuel, e essas promessas caíram nos seus netos, que foram 2 grandes homens de Deus, Etan e Emã,
que Etan escreve o Salmo 88 e o Emã escreve o Salmo 89, e foram homens que tinham dons de Deus para ensinar. O Espírito de Deus era sobre esses homens. Assim como Deus deu também sabedoria do seu Espírito para dois homens que iam construir a arca. Primeiro, ele acha um no meio de Israel e dá a ele uma sabedoria extraordinária para lidar com coisas pequenas e tal. Depois, ele localiza um outro homem para auxiliar o primeiro, no livro do Êxodo, e eles vão se juntar, e a Bíblia vai dizer que Deus deu uma ciência para esse homem, que ele ensinava e as pessoas aprendiam com a maior facilidade do mundo. Então era o Espírito de Deus agindo, dando sabedoria a eles. Então Deus levantava professores. E Etan, Emã, Calcol e Darda, a Bíblia vai dizer que eles eram mais sábios do que todos os sábios do Egito e todos os sábios do Oriente. Então eles ensinavam. Enquanto que a escola de profeta, ela tinha outra função. Então essa escola dos sábios, que era um ministério que havia dentro do palácio, junto com os escribas, o ministério deles era mesmo o ministério dos escribas, só que com uma sabedoria diferenciada. Eles eram ensinadores. Na escola de profeta, que foi fundada pelo profeta Samuel, ela era também ensinadora da palavra de Deus. Mas os profetas, a escola de profeta, através do tempo, eles tinham escola que foi construída por Samuel lá na cidade, a primeira cidade que implodiu quando eles entraram, deu voltas nela lá, cidade de Jericó. Então, ou cidade das palmeiras. Então a cidade de Jericó, ela foi implodida. Essa ciência que os homens usam hoje, Deus já usou naquela época. As muralhas foram implodidas e o povo de Deus, logo após atravessar o Jordão para tomar posse da terra, eles entraram nessa cidade. E esta cidade fora destruída, e ali o profeta Samuel construiu. Havia a escola de profetas e havia os ranchos de profeta. A escola era fixa e os ranchos de profeta é quando eles estavam em deslocamento. E eles iam para as terras, visitando de terra em terra o povo de Israel. Eles ministravam o ensinamento da palavra, mas também eles ajudavam aquelas famílias necessitadas que tinham colheitas com dificuldade, que a família não estava conseguindo fazer, estava vencendo os prazos das promessas de Deus para o tempo de planta e de colheita. Então, às vezes eles entravam na terra de um irmão e ele estava em dificuldade, e eles iam lá, faziam toda a colheita para o irmão, ajudavam em tudo e depois se deslocavam para outro lugar, e assim eles iam andando. Essa escola de profeta, ela veio nos tempos áureos de Israel e depois ela ela mudou a característica, e até no tempo de Jesus ela funcionava na sinagoga, e elas eram escola de formação de rabino, escola de formação de sacerdotes, escola de formar doutores da lei, que vinha desde o início, trabalhando, ensinando, e a escola funcionava às etapas. De tempo em tempo, esses meninos, eles faziam um exame, aqueles que passavam muito bem prosseguiam, e os que não iam muito bem nas notas eram desligados e iam estudar outra coisa. Então, Israel, Deus instituiu escolas. Deus sempre exigiu conhecimento. Então, o livro de Provérbios, ele vai ter uma preocupação total com a vida do ser humano na terra. Por que o ser humano precisava de sabedoria? Porque desde o começo nós já vimos que Deus
coloca a sabedoria à disposição do homem para que ele não seja nem nécio, nem tolo. E o livro de Provérbios vai falar em favor da sabedoria, vai elogiar e exaltar a sabedoria, vai exaltar a mulher virtuosa e vai colocar a mulher adúltera no seu devido lugar. O livro de Provérbios inteiro, ele vai estar falando destas coisas, exaltando a mulher virtuosa, exaltando a sabedoria e colocando a mulher adúltera no seu devido lugar. Ele já começa falando que só tem dois caminhos. Um é o caminho do justo, outro é o caminho do ímpio. Não tem mais do que dois. E se preocupa muito com ouve o teu pai, ouve a tua mãe, busca sabedoria. Como eu já disse, 30 vezes a palavra ouve. A primeira etapa, até o capítulo 8, nós vimos uma pedagogia de criar filhos, vemos o desenvolvimento dessa criança se tornando menino, aprendendo, e que na verdade a palavra correta não é ensina o menino, é ensina o menino na boca do seu caminho. Difícil de entender. É preciso fazer uma exegese profunda para saber o que significa essa boca do seu caminho. No original, a palavra abre como boca do seu caminho. Ensina o menino na boca do seu caminho. No começo, no início. Como se ele fosse trilhar uma caverna escura, que ele andaria tateando as cegas desde a entrada, na boca. Ensina ele a entrar na boca da caverna e seguir o caminho. É fantástico. O nosso Deus é tremendo, o cuidado do nosso Deus é extraordinário. Então a gente vê na Bíblia, a tradução da nossa Bíblia ensina o menino no caminho que deve andar. Mas na verdade ensina o menino na boca do seu caminho. E aí ele passará a enxergar com um terceiro olho. E é o olho da fé. Para que ele se firme e consiga ter ciência e sabedoria para, mesmo que tateando dentro dessa caverna, ele não venha sofrer acidente e atinja o ponto de luz que está distante lá ao fundo. Então, é uma trajetória mais ou menos desta forma. Ele vai encontrar muita dificuldade e ele precisa que lhe seja ensinado esse caminho para caminhar com fé, com confiança no Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então, é instrução em cima de instrução, mas é tudo terreno. O livro de Provérbios é dirigido para o cotidiano do ser humano. Ele tem 3 tempos, mas tem vários tópicos que são 3, no mínimo 3 variedades. A primeira é a pedagogia de criar filho, a linha do palácio, que não é mais uma pedagogia de criar filho, mas é ensinar o menino no caminho que ele deve andar para se tornar útil no palácio. E a terceira etapa nós vamos encontrar os 2 reis lá, né? O rei de Massá, Lemuel, e a sua mãe, e os conselhos. E são 2 reis no final do livro de Provérbios, terceira etapa. São 2 reis que são reis prosélitos, que se tornaram crente em Javé, mas que não eram da linhagem do povo de Deus, da linhagem do povo hebreu, ou da linhagem hebreia, mas não era israelita, não eram judeu e se tornaram. Então são as 3 etapas. Aí vai falar muito sobre relacionamento familiar, depois do capítulo 23, do capítulo 26, vai falar muito sobre o controle da língua. Vai falar até o 28, do 23 ao 28, vai falar muito de casamento e adultério. Vai falar de como conviver com os pobres e necessitados, do sabedoria de Deus. Vai haver conselho para os nécios, tolos e os insensatos.
aconselhamento para que o homem seja diligente, comparado com o preguiçoso. Vai estar exortando muito sobre a embriaguez, para que o homem evite a embriaguez. Vai falar muito sobre vida e morte. Vai falar sobre a ira. Vai falar sobre a soberania de Deus, lá no 29, capítulo 29, versículo 22, lá no capítulo 20 e 28. Vai falar de etiqueta. No capítulo 25, vai falar sobre dívidas. E no final, o temor do Senhor, que é a base de tudo. Louvores à mulher virtuosa no final. Coloca a mulher adúltera no seu devido lugar. Então, como criar filho corretamente? Uma pedagogia. Como criar os filhos. Como ensinar o menino para ser útil lá no palácio. Segunda etapa. E a terceira etapa, como adquirir sabedoria. Esse é o livro de Provérbios. Cada tempo, uma aplicação para os dias de hoje. Cada texto, uma exortação de como viver bem hoje. É um livro muito fácil de ser aplicado no dia a dia hoje, para ser próspero, para vencer, para caminhar bem nessa terra, para ser mais que vencedor. Então, Deus tem o seu cuidado para com todo homem. Mas infelizmente a palavra de Deus no livro de Provérbios também vai dizer que se você pegar o trigo e a cevada e os colocar dentro de um pilão e colocar o homem tolo dentro e socar, pilar, o trigo fica bom. Ele se purifica para servir de alimento. A cevada ou a aveia vai ficar boa para a subsistência do homem. E o tolo vai continuar tolo. Vai continuar tolo. A palavra branda acalma o furor. E Deus manda nós nos desviarmos da ira do outro. Não manda a gente eliminar a ira do outro, manda a gente se desviar da ira do outro. Sair da frente. Coisa mais ou menos desse tipo. Então o cuidado de Deus é esse. Deus, no seu cuidado, nos deu os escritos, a sabedoria de Salomão, para que nós nos fixássemos e examinássemos essa escritura para termos vida longa aqui na terra e sermos agradável a Deus. Esta é a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor.